As cidades são meios urbanos que representam a nossa história, que representam nossos ideais, que muitas vezes representam também a nossa sociedade, a nossa cultura, como que a gente imagina o mundo e como o mundo nos imagina está diretamente relacionado a como a cidade é feita. Não apenas isso, também as nossas percepções emocionais estão diretamente ligadas também a essa localidade. Mas o significado que nós damos para essa cidade e o como essa cidade nos modifica dentro dos nossos parâmetros psicológicos, socioculturais também são importantes. E por isso vou trazer para vocês algumas coisas que relacionam todas essas ideias. Achou interessante? Então sim, bora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre a linguagem da territorialidade. Já falamos sobre isso num episódio recente, falando um pouco mais sobre a cidade emocional, onde eu dei um en passant sobre algumas técnicas, algumas mindsets que seriam interessantes, mas hoje nós iremos abordar mais profundamente essa questão da territorialidade. Os símbolos, as relações, a semiótica e como isso interfere na nossa construção da cidade. Rafa, que coisa complexa e coisa difícil. Não dava para simplesmente pegar um mapa e jogar aí um formato, colocar algumas características? Sim, totalmente. Se você quer que a sua cidade seja simplesmente um pano de fundo para a sua história, muito bom, muito bem, obrigado. Se por acaso você quer que a sua cidade seja simplesmente uma preparação para ação ou uma localização de um enredo ou a localização da matéria propriamente dita, ok, perfeito, isso é ótimo. Mas se por acaso você quer abordar de uma forma um pouco mais emocionante, um pouco mais psicológica, fazer com que a cidade seja realmente um personagem devido a narrativas que você quer fazer, perfeito também. Então, se você quer transformar a sua cidade em um personagem, relacionando a cidade como um todo, juntamente às suas peculiaridades, e também relacionar emocionalmente e psicologicamente com os personagens, criando essa conexão entre personagem e cidade, então esse vídeo aqui é para você. Então, se você gostou disso, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque com certeza eu acho que vai ser interessante a gente abordar esses fatores. E o meu gato está aqui no fundo, caso vocês estejam pegando aqui também o áudio. Não é verdade, Curopingos? Então, já que o Curo permitiu que a gente continuasse, vamos falar um pouco mais sobre a territorialidade e a linguagem envolvida. A linguagem da territorialidade é um conceito proposto por Claudio Rafestin que busca compreender o território não apenas como um aspecto físico, mas como um espaço simbólico, relacional e emocional. Ele defende que o território é produzido e apropriado pelos sujeitos por meio de processos comunicacionais, ou seja, por uma linguagem que traduz experiências, emoções, práticas e sentidos atribuídos àquela localidade. De uma forma geral, esse conceito da linguagem da territorialidade diz que a cidade ou o espaço ele está comumente relacionado aos seus fatores históricos, emocionais e às suas perspectivas como um fator de relação. Seria de uma forma geral você realmente imaginar a cidade como se fosse um personagem. Um personagem existe um background, um personagem existe seus filtros, um personagem tem a sua forma de pensar, a forma de agir, e dependendo de como é um personagem, ou o enredo, ou a próprio worldbuilding de uma forma geral, esse personagem ele muda suas perspectivas, muda suas conformidades, e é assim que nós vamos imaginar a construção da nossa cidade. Essa cidade, essa localidade de uma forma geral, ela se relaciona de diversas formas, e a palavra-chave, obviamente, é relação. Relacionar. E esse relacionar não é simplesmente falar, não, relacione os aspectos da planta com a sua função. Aqui nós estamos falando de relações. Relações, eu digo, interação entre ser vivos e ser vivos, personagens e personagens, cidades e personagem. Como nós iremos trazer o conceito pivotal de que essa cidade, essa localidade é um personagem, eu poderia muito bem então falar assim, gente,
Pegue a forma como você construi um personagem e construa essa cidade. Mas não é só simplesmente você colocar a relação direta de vou pegar esse personagem aqui e vou transformá-lo numa cidade, ou no caso, transformar a cidade num personagem. Existem alguns aspectos interessantes que são importantíssimos para a gente relacionar um com o outro, ou para simplesmente transverter ou transformar a cidade em um personagem. De uma forma geral, quando a gente fala sobre o conceito da transliterariedade, ou no caso desse conceito da territorialidade dentro de uma linguagem, temos que imaginar quais seriam então os aspectos ou os pilares que nós vamos utilizar como forma de construção dessa cidade. O primeiro aspecto é o aspecto relacional. A linguagem da territorialidade nasce nas relações entre o sujeito e o espaço, não sendo uma estrutura fixa, mas algo fluido, constante e negociativo. Aqui a gente diz que a cidade ela tem que ter, no caso, experimentações, ou no caso, criar relações que são fluidas. Em algum momento você fala que você ama a sua cidade. Nossa, como eu adoro a minha cidade. Ela é limpa, ela é legal, ela é incrível, ela é maravilhosa. Mas existe aquele momento que você tá puto. Nossa, que trânsito merda. Nossa, que clima merda. Nossa, que negócio merda. Ai, meu Deus, essas pessoas. Ai, meu Deus, esses cachorros. Ai, meu Deus, esses vizinhos. Então, o legal da cidade aqui agora, esse aspecto relacional da cidade, é você ver que, sim, a cidade muda. E não, ela não muda necessariamente no... eu primeiro coloquei uma praça aqui, agora a praça virou tal lugar. Ou aqui era um prédio, agora o prédio virou tal coisa. Não estamos falando na modificação física. Estamos falando no cotidianismo e o como esse cotidianismo muda as relações que tem do seu personagem com aquela cidade. Você não precisa necessariamente falar que meu personagem ama a cidade e ele fica amando a cidade o tempo todo. Claro, você pode trabalhar o patriotismo de uma forma bem mais tóxica, falando que ele ama a cidade, ele ama a localidade, ele ama o país, ele ama o governo, ele ama a cultura, ele ama a sociedade, ele ama a religião, ele ama a política, ele ama a economia. Perfeito, ele pode amar tudo isso. Só que o legal da gente construir uma cidade diferenciada é fazer com que a cidade modifique o personagem nesses aspectos. Colocar regiões diferentes na cidade que gerem perturbações emocionais em personagens diferentes é algo interessante. Fazer com que a sua cidade seja limpa, perfeita e sem problemas nenhum é algo interessante. Só que essa perfeição tem que gerar num personagem, ou no protagonista, ou no antagonista, ou nos personagens satélites, movimentações, sentimentos, relacionar de forma diferente e que isso se torne fluido. Fazer com que o personagem goste de uma localidade e depois não goste dessa mesma localidade por devidos fatores diferentes, ou fazer com que a fluidez narrativa gire nessa conformação, é algo interessante. Então aqui não necessariamente eu vou dizer para você qual é o aspecto que você precisa colocar ou tirar da sua localidade, mas sim, na hora que você for construir a sua cidade, imagine um local ou locais ou situações que essa cidade pode ter para que o nosso personagem, ou nossos personagens, sinta e relacione de uma forma fluídica, positiva, negativa e de formas diferentes. O segundo aspecto é o aspecto comunicacional. Ele se expressa por meios de diversas de comunicação, não apenas pela linguagem verbal, mas também por trajetos e formas de ocupar o espaço, pelas ações cotidianas, por representações, por simbolismos, como desenhos, mapas mentais, falas e afetos, e por corpos em movimento. Aqui a cidade precisa comunicar com o personagem. Em um primeiro aspecto, no caso, no primeiro ponto, a gente vai colocar que são situações ou locais que geram uma gostabilidade. Fazer com que aquele personagem X ou Y goste ou deixe de gostar de um ponto ou de um aspecto daquela cidade para que gere comoções emocionais e aspectos intelectuais. Agora aqui você vai pensar como esses aspectos vão comunicar com o personagem e com o leitor. Você colocar placas, cores ou qualquer outra parte arquitetônica nessa cidade para fazer com que coisas aconteçam. Placas diferenciadas para dizer alguma coisa, cartazes diferentes para dizer outras coisas, decorações naquela cidade para gerar alguma coisa, cores, estruturas, formatos.
colocar todos os aspectos diretos, verbais e não verbais, simbólicos ou não simbólicos, para que aquela cidade se comunique com o personagem, se comunique com o leitor. Ou no caso, se você é mestre, é comunicar com o jogador. Fazer as descrições de uma tal forma que aquele jogador, que aquele leitor, que aquele personagem entenda a cidade e leia. Uma coisa é, se o personagem conversa com outro, ele precisa ter um diálogo, verbal ou não verbal. Mas como você vai ter um diálogo com uma cidade? Um diálogo verbal? Não, a cidade não se comunica diretamente com o personagem. Mas pode ter aspectos não verbais. Claro que placas você pode considerar que é verbal, porque existe uma leitura, então uma comunicação direta. Mas colocar aspectos simbólicos também é interessante. Se você quer colocar dentro de uma descrição política na sua cidade, por exemplo, você não precisa necessariamente colocar um aspecto, sei lá, militar direto como uma passeata. Simplesmente na descrição onde existe um cartaz gigantesco ou uma foto enorme ou simplesmente uma estátua central do líder, da líder, do imperador, da imperatriz, do faraó, da faraóina, seja aí como você quiser, porém colocar situações que geram uma comunicação positiva ou negativa daquela cidade. Cores diversas. Existe uma cidade onde tudo é pintado de verde, porque simplesmente houve uma interpretação errônea daquele local, daquelas pessoas, dizendo que transforme a sua cidade em uma cidade verde. Que é simplesmente para você colocar e plantar jardins, árvores, gramados, praças. Só que as pessoas levaram ao pé da letra onde o semáforo todo é verde, o asfalto é verde, os prédios são verdes, as ruas são verdes, até as pessoas vestem verde porque imaginam, vamos transformar a cidade verde em uma cidade literalmente verde. E essa comunicação está diretamente relacionada ao aspecto daquela população, ou no caso, aspecto daquele bairro ou daquela localidade de uma forma geral. Simplesmente, se você quer colocar uma religião que realmente é presente, não precisa necessariamente ser uma religião que outorga aquilo que você quer pensar ou não seja um aspecto tão forte. Mas se é uma cidade minimamente religiosa, pegando o Vaticano ou até mesmo a Aparecida aqui perto do Vale do Paraíba, colocar situações ou cidades ou regiões ou aspectos ou estruturas, estátuas, hinos, bandeiras que remetem a essa coisa, essa parte religiosa, é essa ideia comunicativa. Então o primeiro fator que fala de que a cidade precisa ser relacionável é criar esses momentos do personagem. E a parte comunicável é a cidade dizendo para nós o que ela quer dizer. E o terceiro pilar é o histórico coletivo. Os significados territoriais não são individuais, mas emergem das experiências compartilhadas por um grupo ao longo do tempo. Uma coisa interessante aqui na minha cidade especificamente é que, devido a fazer um trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro, historicamente São José dos Campos foi muito importante, principalmente na época do café, devido à transição que tinha nas exportações para ir, por exemplo, para Santos. E também foi um polo medicinal muito forte na época do ápice da tuberculose no Brasil, onde São José dos Campos tinha um clima relativamente bom para tratamentos da galera que era tuberculósica. Então é interessante porque aqui existe um local bem pontual, bem colocado, que aparece o MMDC, onde nós temos Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes, um desses era oriundo de São José dos Campos. Então nós temos aqui um pedestal, no caso a gente tem uma estátua, que fala basicamente desses 4 jovens, porque um deles era daqui. A gente tem uma praça muito forte, muito historicamente, daqui, atualmente ela foi revitalizada, devido ao fator histórico desse aspecto da tuberculose. Tem até lendas e boatos dizendo que antigos pacientes que morreram nesse hospital vagam pela praça, principalmente depois das 2 horas da noite, tanto que ultimamente, no caso de alguns anos na verdade, a praça foi fechada depois de um certo horário devido às pessoas que invadiam esse local para encontrar fantasmas, para fazer ritos e tudo mais. Então é interessante que existem regiões na cidade, apesar de que já faz alguns anos disso, então foi se perdendo, porém
teve um momento muito forte dizendo esse período, trazendo essa ideia. Então aqui é legal de quando você for construir a sua cidade, colocar aspectos nela, colocar situações, locais, pessoas, culturas, festivais que representem esse fator histórico coletivo. Para a galera hoje em dia, lá para os seus 12, 13, 14, 15 anos, simplesmente o feriado constitucional é um feriado constitucional. Para mim, para minha geração, principalmente aqui em São José dos Campos, a gente já tem aí um certo pontuação, a gente já entende por quê. Como nossos pais, nossos avós viveram essa época, principalmente final de ditadura, a gente tem uma percepção diferente do feriado. Os meus pais, os meus avós, que realmente viveram esse período, já têm uma percepção totalmente diferente. Quando a gente passa na frente do pedestal do MMDC, meus avós têm uma relação diferente, meu pai, minha mãe têm uma relação diferente, eu tenho uma relação diferente, meus primos que são mais novos, meus alunos que são mais novos, têm uma percepção totalmente diferente. Então é legal porque existem localidades, provavelmente na sua cidade também deve ter isso, que tem uma perspectiva histórica, social, que tem uma ideia de comunidade diferente. E isso que é interessante quando você for construir a sua cidade. Imaginar que a sua cidade, sendo um personagem, ela possui traços históricos, coisas que aconteceram que marcaram a cidade de uma tal forma. Se o seu personagem possui um arco de personagem positivo, negativo, subidas, descidas, de redenção, ou qual arco de personagem você achar interessante, a sua cidade também. Teve momentos de glória, teve momentos de caídas, teve momentos estagnados, momentos de depressão, momentos de auge. E essas marcas, essas cicatrizes, são interessantes, porque isso molda uma sociedade e essa cidade ela é moldada e molda aquilo que está em volta. E o quarto pilar é o emocional. Essa linguagem mobiliza emoções, afetos como pertencimento, rejeição, orgulho, medo ou a esperança tornam-se parte da vivência do território. E aqui a gente percebe que esse pilar vai trabalhar agora com os aspectos emocionais. Ah, Rafa, a gente já podia trabalhar da outra forma? Sim, aqui nós vamos colocar, como eu disse, pontos de transformação da cidade em um personagem. Você existe uma relação direta com outras pessoas que podem ser totalmente intelectual, totalmente social, totalmente emocional ou a mescla de tudo isso. Você gosta do seu amigo, você gosta da sua amiga, pode ser simplesmente no fator social. São pessoas que você gosta devido à sua convivência. Pode ter um fator emocional bem forte, amoroso, medo, compaixão, qualquer outra relação direta. Ou pode ser simplesmente e puramente social. Eu convivo de forma educada com essas pessoas porque a gente vive em sociedade, então muito bem, obrigado, preciso estar totalmente equilibrado para que isso viva muito bem, obrigado. Então interessante quando a gente fala sobre os fatores emocionais da sua localidade, é você imaginar como isso vai influenciar as emoções propriamente ditas. Uma coisa é você colocar a linguagem e o que o seu personagem entende dessa linguagem. É você ver aquele cartaz daquele imperador ou, no caso, daquele líder e saber que aquela informação diz e reforça para você. Nós estamos vendo, como acontece, por exemplo, em 1894. Mas você percebe que aquilo é a linguagem histórica simbólica da cidade. É a linguagem verbal ou não verbal da cidade dizendo para o personagem. Mas passar por um prédio que é claramente governamental, colocar numa situação ou numa praça onde existe as torturas em céu aberto ou as execuções em céu aberto, vão gerar emoções negativas muito fortes. Ou ter um cemitério que é homenageado pelas pessoas que lutaram, que viveram, que isso e aquele outro, gera uma emoção diferente. Para a galera que gosta de Evangelion, por exemplo, existe um local no Japão que é um cemitério simbólico, porque as pessoas não estão lá necessariamente, que devido ao segundo impacto, que foi a vinda desses anjos para destruir a humanidade, as pessoas que morreram e ficaram lá, no caso, de uma forma mais histórica.
E dependendo de quem nós estamos falando, de qual personagem a gente está falando, aquele cemitério gera uma percepção diferente. Então você percebe que quando a gente fala sobre um pilar emocional, não é necessariamente a localidade em si, o bairro, o prédio, a estátua, a praça, mas sim a gente imaginar como essa localidade vai influenciar o personagem de forma direta, ou pela criação do background, ou pela motivação, ou aspectos traumáticos, psiques, emocionais do arco narrativo que você quer fazer. Para você entender um pouco mais de uma forma prática, direta, como funciona todas essas ideias, eu vou trazer algumas frases que seriam alguns pontos de questionamento para você trabalhar essa linguagem da territorialidade. Como diferentes grupos sociais produzem sua própria geografia e afetam os simbolismos? Como o território é um campo de disputa de significados? Como que a cidade, percebida de formas múltiplas, subjetivas e não apenas a partir de critérios técnicos e formais? Como que a pessoa ela observa a cidade, identifica como a sua sensibilidade, como a memória daquela localidade muda suas percepções de mundo, como a identidade e a cultura afeta a visão de mundo física, literal, abstrata do personagem, como aquela localidade histórica vai conversar com o eu de antes, o eu de agora, e como aquilo vai motivar o personagem a fazer ou não fazer alguma coisa. Basicamente, seria você perguntar para a cidade como ela vai influenciar. Considerando, então, os 4 aspectos principais dessa territorialidade, você vai perguntar para a cidade como que essa cidade ela vai fazer com que se relacione com o personagem. Quais são as situações que vão movimentar a psique e a emoção daquele personagem? Aí você, depois que você descobre isso, você perguntar para a cidade quais são os simbolismos, como que ela vai falar com o personagem, com o leitor, com o jogador, para que a gente entenda essas mudanças. Quais são os fatores históricos, sociais, quais são as cicatrizes da cidade que vão ser conversadas com o personagem. E, obviamente, você vai perguntar para ele como que ele gosta, o que ele não gosta. Eu tenho medo de tal bairro, eu tenho orgulho de tal coisa, eu tenho dó de tal coisa, eu tenho prazer de tal coisa. Então aqui a gente conversa com a cidade, porque a cidade vai conversar com a gente. Então pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre a linguagem da territorialidade. Obviamente é um aspecto bem mais profundo, porém aqui a gente já começa a conversar um pouco mais e criar uma relação mais direta sobre isso. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários qual é alguma localidade que você conhece ou que você criou, que você tem orgulho, não no caso orgulho de ter feito, mas sim que o seu personagem tem orgulho de estar, ou que você tem orgulho do personagem não ter orgulho de estar. Uma cidade horrível que é marcante, uma cidade maravilhosa que é marcante. Coloque aqui nos comentários alguma localidade que você gosta, que você criou, ou uma da realidade que transforma e que te transformou de alguma forma. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!